Antes de tudo, agradeço a presença de todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo agora. Meu nome é Rodrigo Almeida, eu atuo aqui na área de sistemas térmicos e combustão da Asvotec e sou especialista responsável técnico pela unidade. De antemão, já passo os meus contatos comerciais. O objetivo aqui é falar dos produtos da área de sistemas de combustão que a Asvotec possui. Os principais, serão todos, são os sistemas de flare, nós vamos falar na frente, fornos de processo, partes de fornos, unidades de recuperação de calor, os BRUs, incineradores térmicos, câmaras de combustão, geradores de gases quentes, fornalhas, aquecedores de gases indiretos, city gates e outros produtos, tais como os recuperadores de calor, adequação à norma NBR 12313, aqui tem 3 a mais, mas é 12313. Então vamos iniciar aqui com sistemas de flare, que é um dos principais produtos da Asvotec ao longo das décadas, presença no mercado. Bem, o que é um flare, um sistema de flare? O sistema de flare é um dispositivo equipamento utilizado em unidades industriais para queima de gás. A descarga dos gases advindos da planta de processo são conduzidos em uma tubulação vertical, na qual na ponta se queima o gás. A gente pode ver aqui a gente tem a chama, e formando assim essa chama oscilante de grande intensidade de calor. A palavra flare do inglês pode ser traduzida como queimador ou tocha. Ainda recebe outros nomes também. Então a gente aqui tem uma unidade industrial e todos os gases advindos da planta industrial, dos equipamentos, elas vão para o sistema de flare para queima. Todos os gases oriundos do processo. Os objetivos principais da utilização dos sistemas flare são os seguintes, aqui listados, né? Segurança em plantas, evitar as situações de anormalidades que linhas e equipamentos ultrapassem os valores máximos admissíveis de operação, como por exemplo de pressão interna. Queima de gases, eliminar de maneira segura e eficaz os gases não aproveitados. Proteção ambiental, atendimento à legislação. Atualmente na verdade nos últimos anos isso vem ocorrendo muito para atendimento de legislação, a gente vem sendo bastante procurado aí pelos órgãos ambientais, tem a nível nacional e tem os a nível estadual também. O principal é o CONAMA, né, que é a nível nacional. Flexibilidade operacional, opção de descartar, por exemplo, alguns tipos de gases ou composições, X, Y, Z. Ok? Aqui tem uma visão geral do sistema de descarga, tem lá atrás. Aqui a gente tem os equipamentos da planta de processo, os vasos de processo, alguns vasos de descarga também. Todos esses gases vindos desses equipamentos passam por uma tubulação no header, que é dimensionado e vai diretamente para o sistema de flare. Tem o header do flare. Finalmente para o flare. Bem, as aplicações são vastas aí, podem ser nos mais diversos tipos de indústrias, tanto na parte de onshore, terra, quanto offshore, parte marítima. São refinarias, empresas petroquímicas, indústrias químicas, plataformas marítimas, desde as fixas, semissubmersíveis, navios, plataformas FPSO. Indústrias siderúrgicas, indústrias de açúcar e álcool, com cogeração também, estações de tratamento de esgoto, as ETs, e aterros sanitários, os lixões. Uma principal norma, as normas principais aplicáveis para os sistemas flare são a API 521, que é o sistema de alívio de pressão e exusão de vapor, e a API 537, que detalhes de flare para as indústrias de petróleo, petroquímica e gás natural. São as principais normas aí que regem a parte de sistemas de flare. Bem, aqui é um overview do sistema flare, os principais componentes dele.
Aqui a gente vai falar, vou detalhar um pouco mais à frente, mas a gente tem o flare tip, que é a queimadora ou ponteira, tem também outros nomes aí que o pessoal fala, que é a parte superior. Ele pode ser assistido a vapor, ar ou gás. Ele possui os pilotos também, maçaricos ou maçaricos, selo molecular ou selo de velocidade, vaso de selagem hidráulica, que é o selo líquido, em inglês water seal. Tem o sistema de ignição dele, basicamente são dois aí, frente de chama e alta energia. Possui a detecção de chama nos pilotos, nível de segurança aí para caso para detectar se não apagou a chama, né? A estrutura, chaminé ou estaque, a base, o anel retentor de chama, e proteção contra vento, que é um heat shield, e as escadas e plataformas, né? Tem mais componentes aqui, mas esses são os principais. O projeto varia muito em função da aplicação, né? E se haverá ou não determinados componentes. É bem peculiar e a gente trabalha em função da demanda do cliente, da necessidade do cliente. Bem, o primeiro deles é o flare tip, aí, que é a parte tecnológica do equipamento, é o principal, a parte principal dele, onde ocorre o processo de fato, que é o queimador principal, onde realmente ocorre a queima de gases, né? Aqui a gente pode ver que nesse caso aqui ele tem uma assistência a ar, aqui do lado, devido ao fluido passar aqui ser um gás pobre, ele precisa de uma assistência. E aqui os queimadores do tipo estrela, né? Ele fica aqui no topo do flare, tá? Na parte de cima que é a ponteira, a utilização. Bem, os pilotos também, um dos outros itens importantes também, faz parte do flare tip, que está na parte superior do flare, que o papel dele é muito importante porque ele a chama dele tem que ficar acesa a todo tempo, digamos assim, de um modo geral. Eles são queimadores auxiliares com chama contínua que garante uma queima segura. E aqui a gente tem só uma tabelinha de dimensionamento, varia em função do processo e aqui tem, na verdade, em função do diâmetro do flare, a gente coloca a quantidade de pilotos que haverá aqui em cima. No caso aí, pode ser aqui tem um exemplo, né, até 200 milímetros, a gente tem um diâmetro nominal, a gente coloca um piloto, mas já o recomendado no mínimo são dois, mas aqui de 200 a 600 colocamos dois pilotos e assim por diante. A quantidade de pilotos aqui, ele também é composto, tem as suas peculiaridades que compõe, né? Tem misturador, tem o windshield dele também, tem a termopara aqui que a gente pode ver também que sobe por ele. São os componentes principais dele também. Aí a gente tem duas componentes principais aí também muito utilizadas, que também variam em função da aplicação do cliente, do processo, que podem existir ou não, que são os selos, o selo molecular e o selo de velocidade, também chamado de selo dinâmico. Que a gente pode localizar aqui em cima, o selo de velocidade e o selo molecular. O selo molecular ele faz uma espécie de labirinto aqui, para evitar justamente o retorno da chama. E já o selo de velocidade ele faz com que aumente a velocidade para expulsar o gás, para facilitar o gás passando aqui pelo sistema. Eles ficam localizados aqui um pouco abaixo na verdade, um pouco abaixo do flare tip, que é a parte superior. O vaso de selagem hidráulica, que fica na base do flare. Aqui eu tenho mostrando aqui na figura está externo, mas geralmente ele fica acoplado, ele fica dentro do flare, do cilindro do flare. E ele é utilizado quando há líquido no fluido, né, ele condensa ali os líquidos que passam, justamente para aí só os gases subirem, aí não deixa entrar ar para a tubulação também. E ponto de orvalho de gás, temperatura até o qual o ar ou gás deve ser resfriado para que a condensação de água se inicie, ou seja, para que o ar fique saturado de vapor de água, não passe realmente nada. Aqui a gente tem um exemplo, né? O gás está passando e a gente tem um selo aqui, né? Então, no caso ele pode ser de água, pode ser de glicerina, tem vários tipos aí o mais aplicado aí é de água.
Aí a gente já entra nos sistemas de ignição do flare, que vem toda a parte de painel aí, instrumentação, válvulas manuais e automáticas. Esse aqui é o primeiro deles, que é o sistema frente de chama, ou bola de fogo que a gente fala, né, o FFG, Front Frame Generator, aqui do inglês. Ele trabalha com distâncias até 150 metros, ele é um sistema manual, o operador tem que fazer aqui o start dele. Ele é redundante ao próximo sistema que eu vou comentar, que é o HE de alta energia, que é o sistema automático. Ele faz uma mistura de ar combustível. Né? O que ocorre? Que eu pego a parte de entrada de ar, eu tenho combustível e tenho uma caixa de ignição, ao qual eu tenho uma vela, geralmente não, é utilizado um trafo de ignição e uma vela convencional, como se fosse a vela de carro que a gente vê. Ele faz isso aqui no skid, aqui no rack, e faz essa mistura aqui, já sobe uma bola de fogo para acender o piloto. Isso aqui é a representação de um piloto que está aqui em cima, né, que a gente comentou anteriormente. Aí vem o combustível principal, sobe o combustível principal, misturou e faz a ignição. Okay? Ambos os sistemas, voltando um pouco, eles ficam aqui geralmente na base do flare, ou bem próximo do flare, ou localizado próximo, mas não exatamente na base, próximo à base do flare. Esse é o sistema de ignição de alta energia, do inglês é o High Energy Ignition, conhecido como HEI. Ele tem é bem maior que o manual que a gente comentou, as distâncias até 300 metros ele atende. É um sistema eletrônico, ele é redundante em relação ao FFG, assim como o FFG é redundante em relação ao HEI. Ele utiliza velas, são velas especiais, né? Velas HEI e módulos HEI de ignição, certo? As velas são na parte superior aí do flare, a gente pode ver uma delas aqui. Ele faz o fagulhamento e ele é o sistema frente de chama ele é mais seguro em relação ao sistema de alta energia. Porque se houver alguma queda de energia, alguma coisa do tipo, pelo menos eu fico com o sistema de manual, onde o operador pode operar, tem uma segurança. Nas aplicações, geralmente, a gente recomenda utilizar os dois. Caso um falhar, tem o outro e vice-versa. Bem, aqui é o sistema de detecção de chama. Os dois principais aí são utilizados. Na verdade, o primeiro aqui é o Thermopar, o mais utilizado, que é um sensor de temperatura que fica no topo, né, perto do piloto, justamente para garantir ali, ele recebe o sinal e para garantir que esse piloto vai estar aceso. Se der alguma falha, ele vai comunicar, vai mandar para o painel, porque esse piloto aqui ele não pode apagar, ele tem que ser contido. E também tem outro sistema, também, digamos assim, tem clientes que utilizam também como redundância o Thermopar, que é o sistema de ionização, que é uma lógica de circuito aberto e fechado, onde tipo uma haste em material que suporte aquecimento, no caso Cantal, é aquecido com fogo, com uma mistura de gás combustível e ar, passa a oxidar células orgânicas e produz partículas eletricamente carregadas, que são os íons, né? No caso, eles são recolhidos através do cabo até um painel onde o módulo de ionização detecta essa chama através dessa haste. Não coloquei nenhuma foto aqui, mas aqui até que está mostrando aqui como faz essa diferença de potencial. Bem, aí a gente tem os tipos de estruturação de flare, são os mais utilizados aí, são três: o autossuportado, o estaiado e o derrick, que é o estruturado. O autossuportado é um dos mais utilizados. Na verdade, o cálculo do flare ele já por si só não precisa de nenhuma estrutura em volta. Ele é utilizado em elevações até 75 metros, tem um baixo custo e montado onde há pouco espaço, porque precisa justamente das estruturas que os demais precisam. Já o estaiado, que é esse da figura B, a gente tem elevações, eles são utilizados para elevações maiores, né, até 180 metros, também possuem baixo custo. A gente só usa os stais, aqui os cabos, e diâmetro reservado para montagem tem que ter uma área já para utilizar, ele até 250 metros. E o último aí, que é o mais caro, que é o derrick,
A gente vê algumas aplicações. Tem elevações até 120 metros. E para minimizar a radiação que o flare proporciona aí, de chama, e montado onde há pouco espaço. Geralmente eles são utilizados para flares que têm diâmetros menores, chama pipe flare. Até pela figura a gente consegue ver uma proporcionalidade aqui. Bem, aí a gente tem os demais componentes, só fazer um resumo rápido aí, a gente mostra aqui rapidamente. Tem o anel do retentor de chama que fica aqui na ponteira do flare, que ajuda aí contra o vento também. Sinalização aérea varia muito em função da especificação de cada cliente, mas geralmente são utilizados, tem norma que rege para isso, acima de 45 metros. As escadas e plataformas para acesso também tem norma aqui, tem um mínimo de espaço para ter. A chaminé, que é o stack que a gente fala, a base do flare. E o windshield, que é uma proteção também contra vento, junto com o anel de retentor de chama. Bem, aí tem as componentes aí periféricas ao flare. Tem o vaso de separação de líquido, que é o knockout, fica posicionado fora do flare. Tem o porta-chamas também, que é utilizado para restringir a chama para a tubulação. O supressor ou atenuador de ruído, utilizado para reduzir o ruído de um flare. E os ventiladores, o sistema de ventiladores, utilizado para auxiliar no processo de queima para redução de fumaça. Aí ele entra naquela parte de assistência a ar, a gás ou a vapor. Aqui eu já adiantei aqui, né? Os principais tipos de flare são assistido a vapor, assistido a ar ou gás, ground flare, que são os flares de chão, os enclausurados, fechados, né, com queima fechada, o sônico, e a gente tem outros flares também. Multipontos, multistágio, estagiado, horizontal e flare líquido. Bem, o dimensionamento aí é feito através de software. A Asvotec, no caso, ela selecionou a empresa inglesa FlareTot, onde a nossa equipe aí fez um treinamento externamente com eles. E os principais cálculos que o software faz são cálculo de dispersão, níveis de ruído, vazão e velocidade do gás de purga, radiação, que é um dos principais aqui, realmente muito solicitado, temperatura na estrutura, dimensionamento das válvulas de alívio, as PSVs, e dimensionamento do knockout drum. Aqui tem uma folha de dados típica de um flare, onde todos os dados de processo, informações tanto mecânica e de processo são imputados. E a Asvotec tem um grande diferencial, aqui no Brasil principalmente. Ela tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em combustão, onde a gente tem um flare instalado, a gente pode ver aqui na imagem, onde a gente faz testes e validação de equipamentos e outros sistemas de combustão. Além do flare, a gente tem também os periféricos aqui, mas a gente tem instalado o flare propriamente dito, que é composto de queimadores, a chaminé, tem o selo líquido também, escada maneira, plataforma, tem uma estação de ar comprimido, para assistência a ar, aqui no nosso caso, sala de controle com sistema supervisório, CLP, rack de válvulas, instrumento para controle e uma central de GLP. Agora, nosso centro de pesquisa ele tem o GLP, mas pode ser utilizado os combustíveis para teste também. Bem, aqui é um capítulo à parte, os sistemas de flare para biogás, uma aplicação aí que nós temos tido muitas consultas ultimamente, é uma tendência, tanto para aplicação na indústria, nas usinas de açúcar e álcool, estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários e outros tipos de indústrias similares. Aqui no caso é um fornecimento que a gente fez recente aí para uma planta de cogeração, de uma usina de açúcar e álcool. Pioneiro no Brasil esse fornecimento. Aqui também, esse aqui é mais voltado para a estação de tratamento de esgoto, é um flare esquidado, já vai pronto aí, todo montado, tem toda a parte de ventilador, condensador aqui, corta-chama, flare em si, e toda a parte de controle dele, painel. Só um modelo. Algumas referências de flare, de sistema flare, que foi um fornecimento de uma empresa de óleo e gás, estado de São Paulo,
É um flare tipo de 60 polegadas com injeção de vapor. A gente pode ver, tem os bicos estrelas. Para no smokeless, que é a queima sem fumaça. E tem o selo molecular também acoplado. Aqui também a gente tem uma referência de uma petroquímica lá no Rio Grande do Sul. Esse também de 50 polegadas, um flare grande aí. São dois, na verdade, de 50 e um de 40 polegadas com assistência. Eu acho que esse aqui é a vapor, se não me engano. Aqui é outra empresa no estado do Espírito Santo, de óleo e gás. Sistema aqui, esse é um flare diferenciado, é um ground flare, é um flare de chão. Aqui nesse caso tem 34 queimadores, 4 estágios, estrutura de contenção para radiação, são as paredes, painel de ignição, válvulas, painel de controle dos estágios. E nesse caso a gente foi incluso no nosso escopo a montagem e partida do equipamento. Aqui a gente pode ver os bicos estrelas também de chão, ele é todo, o funcionamento dele é estagiado, ele começa um sequenciamento de queima, né? Aqui é um flare estruturado, uma empresa de óleo e gás de São Paulo, um flare de 10 polegadas com injeção de ar para queima no smoke, sem fumaça também, com exigência lá do dentro. Empresa química no estado de São Paulo, mais um flare esse é de 100 polegadas, selo de velocidade, alto portante, painel de ignição, altura de 46 metros, também inclusa a montagem do equipamento. Aqui é outra referência também, estado de São Paulo, foi via pesista, caso 3, flare tip, um de 42, um de 60, 64 polegadas com injeção de vapor, no smokeless, e tem os flares químicos também, que são esses flares auxiliares aqui. Não vou entrar no detalhe, mas é um capítulo à parte aí também. E tem painel de ignição. Bem, a gente tem a nossa área de peças e partes, mas aqui eu coloquei também, citando especificamente da parte de flare, que a gente está apto a fornecer. Vocês podem consultar aí as Votec via o Diego Domingues. A gente faz a modernização do sistema de ignição e controle, automatização de equipamento, sistema, reforma mecânica parcial e completa, fornecimento de partes e peças. A gente faz a inspeção aí das condições atuais do equipamento, sistema, periféricos, para fim de manutenção preventiva e corretiva. Tensionamento de cabo, né, no caso dos flares estaiados, verificação e validação de projeto de engenharia, a gente faz estudos de engenharia específico, a gente faz os cálculos através do nosso flare dot, radiação, dispersão de gases, etc. Estudos de engenharia, detecção de falha de operação, aumento de performance, assistência técnica em campo através de profissional e nossa equipe especializada de engenharia, que a gente tem uma engenharia própria especializada em sistema flare. E também a gente faz locação do espaço, do nosso espaço aí, nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, da estrutura física, que fica aqui localizado na cidade de Montemor, para testes de equipamentos, sistemas de combustão, incluindo nossa equipe e nossos engenheiros também. Bem, aqui é o nosso segundo produto aí, principal, que é fornos de processo. Um pouquinho o que é um forno de processo. O forno de processo é um equipamento que é projetado para transferir um fluido, né, um fluxo de calor, de tal forma que podem ser mantidas constante vazão e temperatura de entrada, que também será constante na temperatura de saída, dessa forma. Para isso é necessário gerar no forno uma quantidade de calor que supra o processo e compense também as perdas. Esse calor é gerado pela queima de uma quantidade suficiente de combustível através dos queimadores instalados normalmente na base ou nas paredes laterais da câmara de combustão. A troca térmica é feita dentro do forno, por radiação e também, na maioria dos casos, por convecção. Às vezes tem só a radiação, mas às vezes também tem a convecção. A gente vai ver à frente aí também, para o maior aproveitamento do calor gerado na combustão. O que ocorre? Eu entro com fluido, eu gero calor, tenho uma perda de carga e o meu objetivo, na verdade, é aquecer uma carga, ou um fluido, uma carga e um fluido. Basicamente isso que o forno faz. Então a gente pode ver aqui, eu peguei um forno como exemplo, um forno de pirólise, tá? Tem um processo aqui, rapidamente, aqui não vou entrar em detalhes também, mas aqui a gente tem a zona de radiação, que fica na parte inferior, e a zona de convecção, no caso esse aqui tem, que fica na parte superior. Temos os queimadores na parte inferior, aquece uma serpentina, onde está entrando essa matéria-prima, essa carga, aquece, faz um resfriamento,
E junto com esse ciclo também eu tenho água entrando aqui e se gera um vapor também. Aqui no caso o forno de pirólise ele faz a transformação de uma mistura de um composto orgânico em outra substância. Esse é o objetivo desse forno. Aqui a gente falou do BFW que está entrando água também, além do produto aqui, da água, está entrando água de alimentação da caldeira do forno. Algumas configurações principais de forno aí, aqui como exemplo aí, os mais utilizados. Forno caixa com serpentina arqueada, forno caixa com serpentina horizontal, forno caixa com serpentina vertical, forno cilíndrico com serpentina helicoidal, forno cabine com serpentina horizontal, forno cilíndrico com serpentina vertical também. Aqui é caixa, aqui é cilíndrico, essa é a diferença, mas a serpentina, aqui são as posições, eu coloquei igual aqui para a gente conseguir visualizar. Ou seja, uma está na longitudinal e a outra está na vertical. E arranjo de queimadores, aqui no caso, como estão dispostos, ou na parte inferior ou nas laterais. Geralmente essas são as disposições. Aqui a gente pode visualizar melhor aí, essas configurações, aspectos construtivos. Coloquei 3 exemplos. A gente tem um forno cilíndrico aqui com serpentina helicoidal. Aqui a parte, essa serpentina está inserida aqui dentro desse casco. Aqui é feito o aquecimento. Então, os queimadores, se eu não me engano, eles estão na parte inferior. Aqui é um forno cabine com serpentina horizontal. São os tubos retos. E aqui um forno caixa com serpentina vertical. Aqui é o contrário. Então, os queimadores eles estão de cima para baixo. Aqui são os principais componentes do forno, que é um produto complexo aí. Ele fala rapidamente aí. Aqui a gente pegou a API 560, que é a norma que rege essa parte de fornos, é a principal delas. Aqui tem os principais componentes, não vou entrar em detalhes, mas fazer um resumo. Aqui a gente tem a parte conforme a gente falou, a seção da radiação. Aqui a gente tem o item 14, que é a parte inferior. E a parte, nesse caso, também tem a conversão, que é a parte superior, certo? Temos aqui boca de visita, janela de inspeção, os queimadores que estão inseridos aqui na parte de baixo. No caso aqui são tubos aletados também, eles estão no sentido horizontal, nesse caso. Aqui a gente pode ver as aletas do tubo, as aletas dele, que é para uma melhor troca térmica. Enfim, eles são isolados também, seja por fibra cerâmica ou por material refratário. E aqui estão alguns exemplos eu coloquei aqui também da serpentina, aqui da parte da radiação inferior e da parte da convecção, no caso desse. Ele tem uma parte que fica na parte de baixo e aqui eu tenho a parte de cima que é a convecção, a serpentina dele. E aqui os tubos eles são uma espécie de trocador de calor aqui, a partir da convecção. Bem, para a parte de software a gente utiliza aqui na Zvotec o HTRI, o FRNC5. Então, a gente faz a simulação do forno a partir dos dados básicos de processo, assim como absorção térmica de carga, vazões, pressões, temperaturas. Aí a gente realiza esse dimensionamento, né? A gente identifica qual a configuração, mas se adaptando à necessidade do cliente, né? Vendo a questão de eficiência também, liberação térmica dos queimadores, queda de pressão nas serpentinas, números de passagem na radiação e assim por diante. Às vezes a gente recebe também um processo básico para a gente dimensionar, mas em outras situações a gente já recebe, a gente faz o cálculo internamente a partir do input zero do cliente. Aqui a parte de balanço de massa, fluxograma. Coloquei 3 quadros aqui, onde a gente tem aqui uma tela, a gente pega os fluidos, daí com a utilização de softwares a gente calcula as perdas de carga, com elementos finitos. Assim a gente garante uma maior distribuição de fluxo e pressões por queimadores, linha de carga, vapor de purga e assim por diante. Só um exemplo.
Depois a gente tem o diagrama de fluxo do processo, que a gente estuda. A partir do balanço de massa, a gente emite o fluxograma de processo, que servirá de base para o fluxograma de engenharia, que é o próximo aqui, com especificação de diâmetro dos tubos, isolamento térmico, geração das fichas técnicas de instrumentos, válvulas e equipamentos. A gente já criou aqui esse fluxograma de engenharia, que já está bem mais completo, com as informações obtidas através do processo. Aí a gente consegue já chegar nos diâmetros dos tubos, isolamento térmico, especificação de instrumentos, válvulas e equipamentos. Então um detalhamento bem maior aí. E para esse detalhamento, justamente, a gente utiliza dois softwares principais, que é o AutoCAD e o Autodesk Inventor, ambos são da Autodesk. Um na parte mais de desenhos de 2D e um mais para modelamento do sistema. Aqui tem uma parte importante a gente explicar um pouquinho, a parte de combustão, o conceito, porque o forno ele trabalha justamente com esse conceito de combustão de reação ou de reação química. A gente fala aqui que é... O que é a combustão? A combustão é a reação química de oxo-redução entre um combustível, um oxidante, e assim ele libera uma fonte de calor exotérmica, uma quantidade de calor, em um curto espaço de tempo. Aqui a gente tem um triângulo aí, oxigênio, que é a parte do oxidante, combustível e finalmente a fonte de ignição. Até a questão de bibliografia, a questão de reação exotérmica. Que é reação exotérmica? É quando é uma liberação de energia, ao ponto que uma redução, não é o caso aqui, mas endotérmica é uma produção de energia que absorve calor. Já a exotérmica libera calor, que é necessário para o processo do forno. Aqui eu coloquei, a gente tem uma equação, que é o combustível, o ar e a fonte de ignição. Aqui a gente gera já o dióxido de carbono, eu tenho água que sai do processo e o nosso objetivo é gerar o calor, que está aqui no caso dessa forma. Aqui eu coloquei o exemplo, o metano, que é o CH4, onde a gente tem ele, mais o oxigênio, eu gero esse dióxido de carbono, acabo gerando ele, eu gero água e gero calor. Mais à frente a gente vai falar que isso aqui na verdade é um problema, né, esse dióxido de carbono. Também é importante a gente falar da estequiometria, que eu vou falar dessa parte do problema aí. Os queimadores são dimensionados para operar com excesso de ar, além do calculado estequimetricamente. Eles são calculados em torno de 10% para gás ou 20% quando operado com óleo. Os 3% de oxigênio nos gases de exaustão dos gases são referência para se obter menores emissões de CO e NOx, CO, CO2 e NOx, considerando o excesso de ar projetado. O que a gente quer dizer aqui? Já é sabido que a faixa de operação aí de excesso de ar para queimador, ela varia em torno de 10% a 20%, para justamente, aqui eu coloquei um gráfico, aqui a gente tem o ponto ideal de queima, aqui eu apresento para vocês o CO, alto teor de CO. Aqui também alto teor de CO2, está gerando fumaça, que é um poluente, tem fuligem inclusive. E aqui eu estou subindo o meu O2. Aqui eu tenho um ponto, que é o ponto ideal, onde eu tenho um CO considerável aceitável, assim como um CO2 também considerável aceitável. É um cálculo que é feito, uma engenharia que é feita justamente para chegar num ponto ideal de queima sem geração de fumaça. Aqui uma componente principal, também bastante utilizada aí em fornos, que é a parte de ionizador de oxigênio. Não vou entrar em detalhes aqui também, mas é um instrumento bastante utilizado justamente para se medir essa parte, como é que está esse oxigênio. E finalmente a gente entra na parte dos queimadores, que fazem parte, que é o item principal aí do forno. Aqui eu coloquei alguns modelos das Votec. Temos aqui o modelo RS, o modelo MAC e o modelo AVR. Aqui a gente pode ver internamente onde que é feita o processo de fato de mistura, no caso desse AVR, está bem no núcleo
no queimador aqui. Esse aqui é o lançamento do Asvotec, o queimador Lonox, com gás estagiado e produto novo aí com baixas emissões de NOx, que a Asvotec está lançando no mercado aí. E ele tem uma liberação térmica entre 0,4 e 4,5 kcal por hora. Ele trabalha com gás estagiado. O objetivo dele é baixa emissão de NOx e CO, monóxido de carbono, e trabalha com teores aí de 50 ppm. Ele possui um ar de combustão natural ou forçado, dependendo da aplicação. Baixo excesso de ar, você acaba gastando pouco ar para trabalhar com ele, em torno de 10%. Ruído de 85 dBA, padrão, aí, quer dizer, a gente está atendendo os níveis máximos aí de ruído. Chama estável, bicos de gás removíveis, entrada de ar com caixa integral e entrada de ar em pleno, uma opção aí, e fácil instalação e operação. Aqui a gente tem os queimadores auxiliares ou os queimadores pilotos, assim como o flare no forno a gente tem também. Eles ficam de modo geral aceso a todo tempo, eles ignitam o queimador principal do forno. Aqui a gente tem o nosso modelo Asvotec aqui de alta tensão, tecnologia própria, 100% nacional. Tem uma potência aí de 25 kW. Aí tem as demais informações aí. A detecção é feita através de ionização. Temos também aí nosso piloto de alta energia, o HI. Aqui ele possui uma liberação térmica de 26 kW, a prova de explosão. Também é projetado e fabricado 100% pela Asvotec, tecnologia própria. Outro componente principal aí dentro do forno, aí, especificamente na parte dos queimadores, são os detectores de chama. Seja ele para o infravermelho ou raio ultravioleta, são bastante utilizados aí justamente para ver a chama dos queimadores. Um sistema também de segurança aí. Assim, se ocorrer alguma falha, enviado o sinal para o painel, consegue-se detectar isso. Bem, aqui é a parte final, aí, comissionamento e partida, onde é feito o teste de fumaça. Só um exemplo aí. Para garantir a estabilidade de vedação da radiação e convecção dos fornos, é realizado um teste de fumaça, após o final da montagem, obviamente. Utilizando bombas de sinal fumígeno na cor alaranjada, o que facilita a localização de eventuais falhas na montagem. Recomendações: é uma avaliação visual, o teste tem que ser feito pela manhã, para se enxergar isso, e uma prévia familiarização com desenhos e procedimento, acessos ao forno limpos e desimpedidos. A gente tem aqui a bobina, e aqui tem até o sinal, aqui a gente pode ver que foi durante o dia. Bem, aqui a gente vai entrar com as nossas referências aí para fornos que a Asvotec forneceu já para o mercado ao longo de décadas. Aqui eu peguei um exemplo de um forno de aquecimento de gases processo, uma empresa no Rio Grande do Sul, Petroquímica, uma fábrica no caso de Eteno Verde, o processo deles, capacidade 3,1, foram 2 com 3,1 e 2 com 6,3 megawatts, capacidade. O combustível deles era o gás natural, no caso aqui a tiragem forçada, devido à perda de carga também do sistema. Aqui tem um peso de cerca de 50 toneladas, altura 33 metros, diâmetro de 4 metros. Aqui nós temos outro exemplo, aqui numa empresa de óleo e gás, que é para um processo de aquecimento de óleo térmico, potência aí de capacidade de 6,3 megawatts, combustível gás natural, tiragem forçada através de 2 ventiladores também, 45 toneladas, altura 20,4. Aqui a gente pode ver que essas serpentinas estão inseridas aqui na parte inferior do forno. Aqui nós temos os fornos de água quente, aplicado aí para a plataforma marítima, no caso aí dessa daqui eu acho que é de PSO. Capacidade de 16 megawatts, combustível aqui foi o petróleo bruto, tiragem também forçada, 2 ventiladores, cada um pesando 67 toneladas, altura 20 metros, diâmetro 4,6. Aqui a gente tem os dois, tem a serpentina e
também tem a parte da caixa de convecção. Aqui são os fornos também de água quente, aplicação plataforma marítima, que é FPSO, 10,7 megawatts, combustível, o gás combustível do navio, 48 toneladas, altura 15 metros, diâmetro 3,5. Mais um forno de água quente aí também, capacidade de 11 megawatts, combustível, gás combustível. 49 toneladas, altura 15 metros, diâmetro 3,5. Isso aqui já é uma referência para a indústria química, aqui em São Paulo, é um forno de vaporização de enxofre, capacidade um pouco menor, 1,5 megawatts, combustível, gás combustível, tiragem forçada, esse aqui só tem um ventilador, 20 toneladas, 2,5 metros de diâmetro, altura de 10, uma serpentina liquidal interna. Mais um forno de água quente, capacidade 7,8 megawatts, esse aqui já pesando cerca de 100 toneladas. Aqui a gente acabou fazendo o projeto 3D, eles estão inseridos na parte superior aqui da planta de processo. Mais um forno de água quente, esse aqui é um pouco mais antigo, com capacidade de 12 megawatts, aplicação aí também em plataforma, acredito que isso aqui é plataforma fixa, 50 toneladas, largura 5 metros, comprimento de 8, altura, né? Altura de 15, comprimento de 8. Bem, o próximo tema aí são os sistemas VRU, ou os recuperadores de calor residual. O que é o sistema VRU em si? Ele é uma unidade de recuperação de calor, né, como o nome diz. É nada mais nada menos que um trocador de calor que recupera o calor de um fluxo de gás quente durante sua transferência em um meio de trabalho, geralmente água ou óleo. O fluxo de gás quente pode ser o gás de exaustão de uma turbina a gás, por exemplo, ou motor a diesel ou a gás de resíduos provenientes da indústria ou da refinaria. Aqui só uma visão geral do sistema. Aqui no caso a gente tem uma turbina e esses gases que vêm do sistema, provenientes do processo, passam pelo sistema, que é essa parte superior, onde a gente tem um trocador de calor internamente, do tipo casco e tubo, que é aproveitado aqui por si só essa energia, né, desse calor, e volta para o sistema na forma no caso aqui de uma água quente, por exemplo. E esse lateral aqui, essa chaminé lateral seria um bypass, um desvio. Quando não está atuando, ele passa por essa outra chaminé. Basicamente é isso. Aqui eu estou exemplificando uma aplicação em plataforma marítima, onde aqui no caso a gente tem um módulo aqui de geração. Eles são aplicados aqui no navio plataforma. No caso a gente tem 2 bancos aqui de VRUs, duas chaminés aqui, e estão inseridos dentro do módulo de geração para fazer o aproveitamento dos gases provenientes da turbina, do sistema de gás. Então, bem, os objetivos principais da utilização dos VRUs são o aproveitamento de energia presente nesses gases de exaustão de turbina, a fim de utilizá-los no aquecimento da água do sistema de aquecimento da planta. Eu tendo essa recuperação de calor, eu gasto menos ao ponto que eu precisar de energia elétrica para aquecer a água do processo. Eu utilizo esse vapor, esse calor desperdiçado no sistema. Aqui também tem a questão de descarte dos gases excedentes na atmosfera. A gente pode ver através do sistema bypass. Bem, as principais aplicações, não limitadas a estas, mas são para a parte onshore, terra, né, e offshore, marítima. São em plataformas petrolíferas e plantas de tratamento de gás. Aqui são as principais componentes do VRU, entrando um pouquinho mais de detalhe aí. Onde nós temos aqui o coração do sistema, que é o trocador de calor, tipo casco-tubo, onde a gente tem um feixe tubular e uma caixa que vai por cima dele, que é a caixa de convecção. Nós temos também um silenciador, que isso aqui o sistema gera muito ruído e a gente precisa ter um silenciador para atenuar esse ruído. E a chaminé, que é a parte final do
sistema. Aqui também alguns componentes, que é a transição de saída, que faz aqui a junção do sistema. Aqui nós temos o bypass, que é aquela lateral. É importante falar que ambos vão com uma chaminé única, dá para ver na figura aí. E aqui a gente tem uma transição de entrada e saída do trocador de calor, que fica aqui embaixo, essa peça aqui. Temos também o duto de selagem de ar, feito uma selagem de ar aí durante o processo. E tem a transição de entrada do VRU, que é a parte que vem da turbina do navio, a parte de entrada aí do sistema VRU. E também temos aí, no caso aqui a gente tem 4 juntas de expansão, isso sofre muito também com o processo e sofre dilatação. E utilizadas são as juntas de expansão, aqui no caso nós temos 4 juntas. Temos as válvulas damper que fazem o controle de ar aí também. Na parte inferior a gente tem 2 válvulas do tipo damper, faz o controle de ar. E em alguns casos são utilizadas as válvulas do tipo guilhotina. O objetivo principal é a manutenção do sistema quando necessário em operação. É justamente retirar o feixe tubular para manutenção. Aí nós temos os periféricos também, o sistema de ventiladores, vasos pulmão do sistema, estão mostrados aí. E aqui a gente entra com algumas referências. Aqui a gente tem uma empresa offshore do estado do Rio de Janeiro, no caso aqui o fornecimento para 16 VRUs, diferentes navios, foram 4 plataformas de fornecimento, 4 VRUs para cada, e uma potência de 25,4 megawatts cada sistema desse. Está ilustrando justamente a alma, o coração aí do sistema, que é o trocador de calor. E aqui uma aplicação onshore, no caso aí foi para uma empresa de gás no estado do Espírito Santo, onde nós fornecemos 3 sistemas VRUs com uma planta de tratamento de gás. Geração de capacidade aí 5,6 megawatts. A gente consegue visualizar na planta aqui todas as entradas também. Esses gases aí passam pelo sistema VRU. No caso a gente fez o projeto das estruturas metálicas e aqui está mostrado o feixe tubular do sistema. Projetamos também inclusive 3D. Bem, aqui é um resumo rapidamente aí dos demais produtos que compõem a área de sistemas de combustão, sistemas térmicos. Rapidamente vou passar aqui e a gente fala com mais detalhes numa parte 2 aí desse workshop. Aqui a gente tem também a linha de produtos de incineração térmica e câmaras de combustão. O que é o incinerador térmico aí? Rapidamente falando, um dos principais equipamentos usados para combater a emissão de gases poluentes na indústria. A aplicação é justamente ambiental e atualmente existe muita procura para isso, tanto em indústrias petroquímicas, químicas e outros afins aí, indústria de solventes, tintas, justamente para atendimento à legislação. Aqui eu tenho um exemplo de um incinerador de porte menor, aplicado pela Asbotec, e esse aqui já é um de porte maior aplicado à indústria de óleo e gás, no caso da refinaria. Aqui, rapidamente, a câmara de combustão, que está atrelada, na verdade, ao sistema de incineração térmica, né? Acaba sendo uma componente aí também, uma palavra muito abrangente, câmara de combustão. Inclusive na parte aí de engenharia mecânica, na parte de motores também, existe bibliografia para isso, mas não é o caso, aqui no nosso caso é industrial, aplicação. É uma caixa em invólucro no qual é processada a queima do combustível, e onde a combustão acontece dentro da câmara. Geralmente, às vezes eu tenho a câmara primária, tenho a câmara secundária, depende muito do processo e da aplicação. E também, assim como o incinerador, o objetivo dele é incinerar esses gases poluentes que são gerados aí no processo. Aqui a gente tem o nosso outro produto, que é os geradores de gases quentes. Também a gente fala fornalha, também acaba sendo confundindo um pouco com formas de processo, mas são as fornalhas. Aqui, que eles são? Eles são equipamentos cujo principal objetivo é viabilizar o aquecimento de diferentes maquinários e sistemas.
são capazes de acelerar todos os tipos de gases combustíveis convencionais, estendendo desta forma aos mais diversos processos elaborados em ambientes industriais em geral. Geralmente, de uma forma geral, esse equipamento ele produz um calor, um gás quente, que é utilizado numa segunda etapa do processo, para aquecimento, para secagem de produtos do processo. Um grande exemplo aí, a gente pode falar na indústria de fertilizantes. O produto recebe essa secagem. A Esvotec tem esse produto aí e é consagrado no mercado também. Aqui também outro produto nosso, que são os aquecedores de gás indireto. O que é o aquecedor de gás direto? O equipamento tem a finalidade de aquecer o gás natural antes de sua entrada na estação redutora de pressão. Simultaneamente, ocorre a queda de temperatura no mesmo. Tem o efeito aqui já o Thomson, não vou entrar em detalhes aqui, mas que acontece um fenômeno aí que é o que o gás ele recebe uma expansão isotápica através de uma barreira porosa. Na linha de gás natural, esse equipamento ao longo do percurso ele é de extrema importância justamente para, como o nome diz, né, fazer o aquecimento do gás, porque ele ao percorrer do trajeto ele acaba perdendo temperatura e precisa recompor isso para continuar o processo. Esse gás está numa pressão e uma temperatura adequada. No nosso caso aqui ele é de gás direto porque ele é banho-maria, tem a parte interna, a parte inferior aqui com água, e ele é um aquecedor do tipo banho-maria também. A Esvotec já tem vários fornecimentos no mercado aí para a indústria de gás, aí, de transporte de gás. Aqui atrelado também faz parte também desse sistema de aquecimento aí, direto de gás, é o Citygate. O que é o Citygate? Uma breve explicação. O gás natural movimentado nos gasodutos é transportado e é mantido uma pressão consideravelmente elevada, é muito alta a pressão. A pressão do gás necessita, então, ser diminuída antes de sua utilização pelo consumidor final, até chegar às nossas casas. O local onde ocorre a redução dessa pressão é o sistema de Citygate, esse camarada aqui, que é o ponto de acesso de gás natural a uma cidade ou um cliente, um consumidor, uma empresa, enfim. É todo esse sistema esquidado que a Esvotec também tem condições de fornecer para vocês. Outro produto aí é um recuperador de calor. Ele é um VRU, mas ele é mais aplicado aí para... Deixa eu só voltar aqui. É um equipamento voltado aí, também ele recupera gás e calor proveniente de processos principalmente, não limitado, mas principalmente a indústria siderúrgica e de metalurgia. Aí entra a indústria de alumínio também, que podem ser usados em outras etapas da planta, assim como na geração de energia elétrica e de vapor. Aí no caso da indústria siderúrgica, né, tem os gases aqui, o gás de coqueria, autoforno e aciaria. Esse aqui é o equipamento aí também que acaba sendo um trocador de calor. E por fim, a gente tem um produto novo aí no mercado, que a Esvotec tem uma equipe especializada aí, já está trabalhando faz algum tempo e tem condições de atender as demandas de mercado com relação à aplicação da norma NBR 12313. O que é essa norma 12313? É a norma que fixa os requisitos mínimos para o sistema de combustão, no que se diz respeito à segurança, principalmente segurança, né, para as condições de partida, operação e parada de equipamentos que utilizem gás. São consideradas as seguintes condições, né, em função das temperaturas internas da câmara de trabalho ou do processo. O que ocorre? Hoje existem muitas instalações que não estão adequadas na parte principalmente mais voltada para a indústria também siderúrgica e metalúrgica, e onde a questão de sistemas de ignição, por exemplo, de fornos, né, a parte de ignição aí de pilotos, elas são bastante manuais ou são mais antigas, e isso acarreta muito uma insegurança para o sistema, para os operadores principalmente, e é necessário essa adaptação no sentido principalmente da questão de segurança operacional. E o que é feito? A gente adequa aí, a gente faz um sistema completo,
Aqui eu estou dando um exemplo de alguns skids, todos com válvulas e instrumentos do processo, que são válvulas aí que já não são mais operadas manualmente, são operadas automaticamente, existe um controle, às vezes o operador não precisa acender o queimador ou o piloto manualmente, já tem um sistema de ignição automático e, enfim, a Asvotec pode proporcionar para vocês toda essa parte de projeto e supervisão de campo, inclusive até a instalação. Bem, basicamente é isso, agradeço a todos aí e peço que nos procurem se tiverem demandas aí de vocês, aí está à disposição. Obrigado.